Bom dia. Paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aí no fundo eu me ouvi bem. Então, enquanto ele estava falando, mãezinha, a senhora tá aí no cantinho, né? Um beijo. Enquanto o pastor Jonas estava falando, eu estava tirando o meu ouvido do bolso. Que meu ouvido agora é o celular, vai falando e ele vai escrevendo e eu vou lendo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Depois do casal de pastores, a Gisele, o Jonas, Gisele e os filhos, né? A gente tem uma trajetória no passado juntos. Nós estávamos no mesmo pelotão, servindo a Deus. Eu tinha 20 anos, acho que era a idade de vocês também. E a vida foi caminhando, cada um seguiu um rumo, construiu essa família. E hoje Deus nos trouxe aqui, né? Porque o homem tem planos, mas Deus guia os seus passos. Então, se você está aqui, coloca no teu coração, Deus te trouxe aqui. E eu aqui encontrei amigos do passado que servimos juntos também, né? E conhecendo as pessoas. Bom, pastor Jonas deve ter falado, eu sou surdo. Além de surdo, tenho diversas dificuldades, né? E não dá tempo de falar hoje. Outra oportunidade eu conto. Eu quero falar da palavra de Deus. E aí você vai me ajudar, porque como eu não escuto, a sensação que eu tenho é que vocês não estão me ouvindo. Então, para que eu entenda que vocês estão me ouvindo e me entendendo, vocês vão fazer sinais, fechado? Eu vou ensinar aqui. Aí o joinha é ótimo, do jeito que ele fez, ó. Quem tá me ouvindo? Então, quem tá me ouvindo, aplaude ao Senhor Jesus. Em libras, assim, ó, aplaudir. Aí o surdo entende, ó, tá aplaudindo. Agora aprendeu glória a Deus, né? Quem tá me ouvindo dá glória a Deus. Eu não tô ouvindo nada, mais alto. Na verdade eu não escuto nada mesmo. Glória a Deus é assim, olha nas minhas mãos. Agora você tem que fazer isso e fazer com o rosto também. O meu rosto não vai ficar bonito porque eu tenho paralisia facial. Então a minha boca, o meu olho e minha cara não vai ficar legal. Mas você, como é bonitinho, você vai ficar legal. Fechado? Vamos dar glória a Deus em Libras. Coloca a expressão no rosto, um sorriso e glória a Deus. Aplaude em Libras. Glória a Deus. Pronto, agora eu sei, a gente se entende. Eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3. Pode ficar sentadinho. Deixa o Espírito Santo trabalhar e tocar o seu coração. Amém? Eu vou usar essa versão aqui. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Feche os olhos. Pai, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Te louvamos, agradecemos o seu nome. Agora queremos ouvir, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz, fala no nosso coração. Como eu disse, se estamos aqui é porque o Senhor organizou, preparou este momento para estarmos aqui. Então toca no último do nosso ser, em nome de Jesus, amém. Eu sou um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou um pastor simples, não sou um grande pregador, não sou um teólogo, nada disso, né? Então a minha fala, ela é muito fraca. Mas se o Espírito Santo falar, e é o que eu desejo, se Ele falar através de mim, Ele vai entrar no seu coração.
Ele vai entrar no seu interior, nas áreas mais ocultas da sua vida e trabalhar no teu ser. E é meu desejo, Espírito Santo, trabalhe aqui nos nossos corações, porque o legar é fraco, mas tu tem todos os poderes, conhece cada coração. Amém? Então esteja com o coração aberto, dilatado, deixa o Espírito Santo trabalhar. Esse texto é o apóstolo Paulo falando para Timóteo: Timóteo, sofre comigo. Quem gosta de sofrer, dá glória a Deus em Libras. Quem gosta de sofrer, dá glória a Deus em Libras. Ninguém quer sofrer, sofrer não é bom. Alguém perguntou: Legário, como é que você está? E tudo bem? Eu falei assim: olha, eu estou sofrendo porque perdi a audição, eu estou com paralisia facial, perdi os músculos do corpo, e eu não tenho mais movimento nas pernas. Se você vê a dificuldade para me subir, e eu não tenho equilíbrio, se eu ficar em pé, eu não consigo ficar. Eu estou sofrendo. Sofrimento não é bom. Aí o apóstolo olha para o Timóteo e diz assim: sofre comigo. Olha que chamada. Mas eu pensei que o evangelho era só vitória, só conquista. Eu pensei que era a gente tá vencendo, e você me convida para sofrer. A mesma mensagem do apóstolo para Timóteo é a mensagem para nós nessa manhã de domingo. E aqui nós vamos discorrer essa verdade, e o meu anseio que o Espírito Santo trabalha no seu coração. Diga agora, você pode falar, ok? Diga assim, ó, repetindo: sofre comigo. A pessoa que está do seu lado diz assim: ó, sofre comigo. Agora olha para mim, quando eu falo de sofrimento, eu estou me relacionando à dor. Sabe, você sentir dor, sentir angústia, desconforto. Era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava convidando a Timóteo. E nós somos convidados nessa manhã a sofrer por causa do evangelho. Entenda que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha, sofre comigo, sinta as dores, sinta o desconforto, sinta a angústia em prol do evangelho. Antes de eu falar desse sofrimento, eu quero fortalecer uma coisa muito importante, que eu acredito que não seja desconhecido de vocês. Eu quero falar do caminho. A Bíblia diz que existe 2 caminhos, não é verdade? Então existe um caminho, segundo a Bíblia, que a porta dele ela é estreita, e o caminho ele é apertado. Existe um outro caminho que a porta ela é larga, e o caminho dele é largo. Se nós temos então 2 caminhos para seguir, é você que decide qual porta e qual caminho você vai andar e vai seguir. Quem me entende, levanta a mão. Então não tem como eu chegar na Tainá e forçar a Tainá a entrar nessa porta. É ela que decide. Eu não sei se você já decidiu. Eu não sei se você já está percorrendo este caminho. E eu quero ler um texto em Mateus, capítulo de número 7, versículo 13 e 4. Mateus 7, 13 e 14. Olha o que diz esse texto. É uma decisão entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Veja que o caminho tem um final, e o texto diz que é na perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que entram.
Então veja o caminho estreito, a porta estreita, o final do destino deste caminho é a vida. Ajunta os dedos assim, ó. Ajunta os dedos assim, ó. Ajunta os dedos assim, ó. Põe aqui do lado, assim, ó, do lado do coração. Isso aqui significa a vida. O final do caminho estreito é vida. O final do caminho largo é a perdição. Aí você tem que escolher qual dos dois caminhos você quer seguir. É importante eu enfatizar que o caminho estreito, ele está condicionado ao que Paulo disse. Sofre comigo. O caminho estreito é difícil, causa dor, desconforto, causa angústia, mas no final tem vida. Deixa eu te contar uma ilustração. Tinha um muro, imagina aqui um muro no meio, alto, e uma pessoa em cima deste muro. E ele olhou para o lado direito e exatamente era o céu. E lá estavam os cristãos, um ambiente tranquilo, meio sossegado, sem muito movimento. E os cristãos olhando para a pessoa que estava no muro, dizia: sai daí, desce, vem para cá, chamando para ir para o céu. E ele olhando em cima do muro, falando: mas tá meio chato esse ambiente, não tem vigor, não tem festa, não tem nada. E os cristãos começaram a chorar: daí, vem pra cá. E fazia isso chorando. Aí ele olhou pro lado esquerdo, o negócio tá fervendo, vença, pegando fogo, gingado. As pessoas falando: era o inferno. O inferno, negócio agitado, 500 graus, fogo, e aquele negócio parecendo ser atraente, gostoso, vivo. Ele olhou o céu, as pessoas chorando. Olhou o inferno, ninguém no inferno gritava: vem pra cá, desce daí. Ninguém no inferno dizia isso. Até que ele decidiu questionar o diabo. Olha só, diabo, no céu tá todo mundo chorando, me chamando. Vocês aí nem ligam pra mim. O diabo respondeu: o muro é nosso. Se você não decidir entrar pelo caminho estreito, e você achando que você não está no caminho largo, eu tenho que te dizer uma coisa nessa manhã: a indecisão já está decidido. Sofre comigo. Eu tô surdo, sofrendo no corpo, mas eu continuo trabalhando para Jesus. Eu continuo servindo a Jesus. Eu prego sentado, pastorei igreja, leio no celular. Mas não é porque eu sou especial, é porque eu decidi. Em 96 eu conheci Jesus. Ele tocou e eu estava no mundo perdido. Os meus olhos se abriram e nunca mais o deixei. E eu ainda continuo no caminho estreito, sofrendo angústia, dor, choro. Mas eu sei que no final do caminho, no final, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Aleluia, glória a Deus. Você está sofrendo, tá difícil, tem dor, tem angústia, tá no caminho certo, fica tranquilo, no final tem vida. Então nós temos que tomar uma decisão, porque se você não estiver nesse ambiente de desafios, possivelmente você está no ambiente errado. Aí Timóteo 2:3, volta o texto básico. Paulo diz assim: Timóteo, sofre comigo como sofrer com você, como um bom soldado
de Cristo. Eu servi a Marinha em 96. Pastor Jonas também era fuzileiro, serviu o exército. Outro pastor amigo nosso também, pastor Mauro, que estava me auxiliando na igreja, serviu o exército da mesma época. E na Marinha, e fui servir no Rio de Janeiro. Em 96 eu aprendi disciplina, hierarquia e tantas outras coisas. Interessante que fala agora, ele está mostrando para Timóteo que ele é um soldado. A gente não canta? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Quem tem inimigo, então tem luta. E quem tem um general, sinal que está envolvido como que fugiu o nome? Fugiu o nome agora. Na força militar. Então nós somos, além de ser igreja, além de ser ovelhinha, nós somos um exército. Um exército para que serve? Serve para guerrear. Então ele disse assim: sofre comigo como um bom soldado, porque tem os maus soldados na gíria do quartel, né? Tem vários nomes que dão na gíria do quartel para aquele que é um mau soldado, que não sabe segurar a arma. Agora eu quero acreditar que nós aqui nessa comunidade somos bons soldados de Cristo. Quem é bom soldado de Cristo aqui, levanta a mão. Então é que ele está falando lá. Eu quero que você preste atenção numa coisa muito importante que eu vou falar, das características de um bom soldado. Um bom soldado, ele é obediente. Se você não obedece, se você não está submisso à autoridade, você não é um bom soldado. Eu lamento dizer isso, mas dá tempo de corrigir, de ser um bom soldado. Olha, o texto vai dizer que um bom soldado, entre aspas, ele é disciplinado. Porque um bom soldado não chega atrasado. E eu não estou me referindo só a culto, não. Em outras coisas. Ele tem disciplina, ele sabe como se portar diante da situação. E ele é dedicado. Paulo está dizendo: Timóteo, você tem que sofrer comigo como bom soldado, seja obediente, eu estou direcionando, eu estou te orientando, presta atenção e aplica isso com disciplina. Seja obediente, seja dedicado. Um bom soldado, ele é perseverante. Porque no meio das lutas, no meio dos ataques, ele olha, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando. E ele também, em meus desafios, ele é resiliente. Ele se levanta e começa de novo e constrói de novo. Quem está me entendendo? Para ficar claro, um bom soldado é igual um mestre. Um mestre, para ensinar um aluno, ele tem que ter paciência. Então um bom soldado, ele é paciente. Um bom soldado, ele é uma pessoa que faz a diferença no ambiente que ele está. Vai gravando isso no seu coração, porque onde nós vamos chegar com aquilo que Deus colocou no meu coração, eu acredito que vai te fortalecer, te sustentar. Coloca para mim Lucas 9:24. Um bom soldado, vocês acabaram de assistir, eu acredito que a maioria no Rio de Janeiro, a tropa que entrou lá no morro. E aí alguns soldados acabaram morrendo. Às vezes, no meio das guerras, alguém acaba morrendo. Então você tem que entender uma coisa muito importante. Como nós somos soldados, estamos envolvidos numa guerra, pode acontecer de algum de nós acabar perdendo a vida.
Agora eu tô falando de vida física, porque isso acontece muito nas missões, ainda nos dias atuais. No Brasil nós temos total liberdade, graças a Deus por isso, né? É raro você ver alguém dizendo, matou um cristão porque servia Jesus, é raro, mas fora acontece. Eu tô falando porque eu já estive fora e já vi coisas acontecendo. Agora presta atenção, mas não é só matar fisicamente, é mais algumas coisas em nós que também precisam ser sacrificadas. Um bom soldado sabe que algumas coisas às vezes tem que ser sacrificada. Por quê? Porque ele é um soldado. Quer te dar um exemplo? Eu estava na Marinha em 96, em Natal, falei com o comandante assim, olha, eu quero ir para casa. Ele falou, você não vai, você vai ficar no quartel. E aí fiquei triste, não vim para casa, eu morava em São Paulo, fiquei no quartel no Rio de Janeiro. Aí no ano novo, falei, olha, eu quero ir para casa, já fiquei aqui. Ele falou, você não vai. E eu sabia, porque eu estou sob ordem. E eu fiquei Natal e Ano Novo lá, triste, no quartel. E trabalhando duro. Então, a minha vida naquele momento foi sacrificada de estar no Natal com a minha mãe, com meus irmãos e o Ano Novo. Até que passou o ano e acabei fugindo. Fugi, aí é uma outra história, eu conto todo dia. Mas o que eu estou querendo mostrar, eu estou querendo mostrar que algumas coisas na sua vida você vai ter que sacrificar. E alguns deles são os seus desejos. Eu tenho um desejo de fazer isso. Eu tenho um desejo de fazer aquilo. Agora não estou falando só os desejos bons. Eu estou falando também dos desejos pecaminosos que andam na nossa mente, no nosso coração. Eu estou com desejo, mas por causa de Cristo eu não vou fazer. Eu vou negar, eu vou sacrificar esse desejo. A carne, os sonhos começam, não, você vai abrir mão, você vai deixar, você não vai realizar. Sim, isso gera uma dor emocional interna. Grave isso no seu coração, pois quem quiser salvar a sua vida, quem perder a vida por minha causa. Irmãos, eu não sei se você entende, eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. A vida com Cristo no caminho estreito de dor, de desafio, é uma vida que você tem que abrir mão de muitas coisas. E a sensação é que você está no domingo de manhã no templo, depois de trabalhar a semana inteira, sei lá que hora que vai acabar esse culto. Alguém pode dizer, meu filho, minha filha, você poderia estar em casa descansando, assistindo televisão. O que está fazendo na igreja? Você está perdendo a vida. Você vai passar o ano novo dentro da igreja, sei lá se aqui realiza isso, mas você está perdendo a vida. Nós poderíamos estar na praia, nós poderíamos estar curtindo. O que você vai fazer de sábado naquela consagração de oração? Pra que não tem nem muita gente lá? A gente poderia estar num parque. Eu tô perdendo a minha vida, tô perdendo. Mas o texto diz, quem perder a vida, por quem? Por Cristo. Entenda que perder a vida, ela tem que ser condicionada a Cristo. Quem está fazendo isso com dor, com luta, desconforto, angústia, no final está encontrando a vida. Posso te falar? A vida está aqui. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, como bom soldado, nós sacrificamos nossos desejos, sacrificamos nossos sonhos,
tem um sonho, mas esse sonho ele não é compatível àquilo que é o reino de Deus. Então eu abro mão deste sonho. Quero te falar que você não está perdendo. Eu servi na Marinha, fui transferido para o Rio de Janeiro e deixei de ver a minha vida aqui para ver a vida militar. Você está no exército de Cristo. Eu quero te falar, não se apegue à vida nessa terra, porque agora você saiu do mundo e faz parte do exército de Deus vivo. Não se apegue às coisas deste mundo. Foi ministrado aqui sobre a eternidade, sobre o céu, que Jesus veio buscar a sua igreja. Ele mesmo disse: o meu reino não é neste mundo. Há um lugar, e esse lugar é no final do caminho estreito. Neste lugar tem a vida. Ai, por quê? Paulo falou: sofre comigo. Isso aqui é importante, porque Paulo era um discípulo de Jesus. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. E você sabe que todo discípulo de Jesus, ele abre mão da vida, porque Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. A cruz é o símbolo do quê? De morte. A morte que ele está falando: olha, eu estou crucificando todos os meus desejos na cruz de Cristo. Eu estou morrendo para mim, deixando Cristo viver em mim. Né? Que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está falando? Eu morri para meus desejos, e agora Cristo vive através de mim. Então o que eu quero compartilhar com você, que volta falando: olha, porque ele diz: olha, sofre comigo, porque os discípulos, eles são enviados. Eu estava saindo da minha casa e eu moro perto da Andorinha. A igreja que eu pastorei é lá na ponte da freguesia. Aí eu saí da minha casa com o carro e vou passando na porta das igrejas. Aí eu vou olhando as igrejas, Universal, Batista e as igrejas que tem no meio do caminho. E eu olho isso aqui, eu olho, deixa eu ver se está cheia. Aí eu vendo, olhando se a igreja está cheia igual essa aqui, está cheinha, graças a Deus. Eu olhando, o Espírito Santo falou assim: Olegário, para de olhar dentro da igreja, olha para fora. Você sabe quantas almas estão aí fora, perdidas? Sabe quantos milhares não tem Jesus? Sabe quantos milhares estão morrendo, Olegário? Para de ficar olhando para ver se as igrejas estão cheias. Olha para fora. Então os discípulos, eles são enviados para fora. Para fora. Fazer o quê? Levar a luz. Fazer o quê? Anunciar que existe dois caminhos, e as pessoas têm que decidir por qual caminho elas vão entrar. Só que quando o discípulo, ele é enviado, isso é importante, hein? Porque tem gente que não entendeu isso ainda. Quando o discípulo, ele é enviado, o texto diz que ele é enviado como ovelha. Diga comigo, ovelha. Agora coloca para mim Lucas 9, 24. Perdão, Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Eis que envio como ovelha para o meio dos lobos. Agora volta aqui. Por que Paulo disse: sofre comigo? Porque quando nós sairmos para anunciar o evangelho, nós estaremos indo como ovelha, e em alguns ambientes haverá lobo. E o que o lobo faz com a ovelha? O lobo, ele estraçalha a ovelha. Isso não está relacionado a sofrimento.
Isso não está relacionado à angústia. Isso não está relacionado à dor. É o processo do caminho. Eis que envio como ovelha em meus lobos. Porque as pessoas não gostam de evangelizar. Porque sabe que na rua alguém vai dizer assim: ó, ninguém dá dinheiro, vem entregar folheto, sai pra lá. Já vem esses crentes enchendo a paciência. A maioria de nós já sabemos que na rua nós seremos rejeitados. Não seremos bem-vindos. Não em todos os lugares, mas em muitos lugares as pessoas não nos querem. Não nos querem quando nós falamos de Jesus. Coloca isso no seu coração. Se você foi rejeitado, se estão repudiando você, fica tranquilo. É natural, é normal do caminho essa rejeição. Coloca pra mim Mateus 10, 22. Eu quero mostrar isso com base na Bíblia. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Quem ficar firme até o fim será salvo. Então eu estou no caminho estreito de angústia, de dor, sofrimento, mas eu sou um bom soldado. Tenho paciência, resiliência, disciplina, obediência. E eu sei que faz parte do caminho. E eu sei que quando eu falar de Jesus em alguns lugares, eu não serei querido. Deixa eu te dar um exemplo. Tem uma tia que mora em Mogi. E eu combinei com alguns tios, mobilizei pra gente visitar essa tia em Mogi, que fazia tempos que nós não encontrávamos com elas. A maioria dos meus tios não são cristãos, mistura de espiritismo com catolicismo. E chegamos lá na hora do almoço, conversa vai, conversa vem. O meu tio me perguntou da eternidade. Ele perguntou, comecei a falar de Jesus. De repente esse homem me levantou na moça. Olha, se eu soubesse que vai ficar com esse tipo de conversa aqui, eu nem teria vindo. Meu tio tem o maior carinho por mim. Mas na hora que eu falei de Jesus, da forma que tem que se falar, ele ficou nervoso. Escute, o dia que você começar a falar de Jesus do jeito que tem que falar, na sua empresa, para os seus amigos, para os seus parentes, para o seu vizinho, para o desconhecido, para o conhecido, presta atenção, você será rejeitado, você será odiado, que é o texto que nós lemos. Porque quando levantarmos o nome de Jesus do jeito que tem que ser levantado, as pessoas não irão nos querer bem. Sabe que haverá retaliação, haverá oposição, rejeição por causa da sua fé. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus e livras. Vou te ensinar mais uma. Mão levantada, fechou. O dedão tem que ser aqui, ó, do lado, tá vendo? Porque se você colocar ele assim, o dedão aqui na frente dos dedos, vira S. Aqui é letra A. Isso aqui em Libras é letra A, o dedão aqui, ó. Aqui é S. Então assim é a letra A. Aleluia. E a carinha? Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Aí, estão pegando. Aplaude o Senhor. Assinei com a mão dos vizinhos. Nossa, que igreja abençoada. Aleluia. Então, voltando aqui ao texto, você será rejeitado, haverá oposição por causa da sua fé. O Brasil, igreja, é um lugar que nós temos total liberdade.
E mesmo com a liberdade, você vai enfrentar a retaliação quando se posicionar. Quem me entende? Isso é importante você entender. Escute, eu quero colocar o texto de Mateus, capítulo de número 14. Olha o que diz Mateus 10, 14. Perdão, 10, 14. É o mesmo capítulo, versículo diferente. Se alguém não quiser receber nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacuda o pó dos seus pés. Quando nós vamos anunciar o Evangelho, quando nós vamos falar de Jesus Cristo, algumas pessoas não nos querem. Tudo bem, faz parte, sacode e segue, porque você vai chegar em uma casa, você vai chegar em um lar que tem pessoas que estão precisando de você, que tem pessoas que estão precisando da mensagem que você carrega, que tem pessoas que estão precisando da paz, que mesmo em meio à tribulação existe na sua alma. Como pode? As pessoas vão perguntar você com todos esses desafios, tá caminhando assim? Eu respondo com uma canção antiga: a paz que eu sinto na minha alma não é porque tudo me vai bem. A paz que eu sinto na minha alma é porque Jesus me salvou. Então eu não fico olhando as circunstâncias, eu olho pro amor de Deus. Sabe que eu olho? Eu olho lá no final do caminho. Tá doendo, tô chorando, tem dia que eu tô triste, desanimado, mas quando eu olho lá no final, falo: no final vai ser fantástico, porque Ele vai vir. Legário, vou enxugar dos seus olhos toda lágrima que você chorou no caminho. É a mesma coisa pra você. Sai daqui hoje com isso forte no seu coração. Jesus chegou em Gadara. Quando chegou em Gadara, Ele libertou o endemoniado e a população gritou: sai daqui, nós não queremos você aqui. Jesus saiu de Gadara, chegou do outro lado do mar da Galileia, foi parar na casa do Jairo. O Jairo já quis, recebeu. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, que chegou a vida, a filha do Jairo recebeu cura, um milagre, ressurreição. Tem casa, tem pessoas que não querem, mas tem pessoas que estão esperando o salve e a voz do Mestre. E você é o anunciador dessa voz. Coloque isso no seu coração e se fortalece nessa caminhada. Sacode a poeira e segue. Segue, continua, porque logo você vai encontrar uma casa, porque logo você vai encontrar uma pessoa, porque logo você vai encontrar um bairro, porque logo você vai encontrar uma cidade, porque logo você vai encontrar um país que quer receber a Cristo Jesus. Coloque isso no seu coração. Para isso, você tem que ser um bom soldado. Eu entrei na Marinha e o pastor Jonas e outros que devem ser foram militares aqui sabem que você está sujeito a enfrentar uma batalha. Pode acontecer, como nós temos visto na televisão aí, mas quando você tem entendimento que faz parte, você enfrenta com coragem, sabendo que a vitória ela só é realmente conquistada em meio às lutas. Não existe vitorioso sem luta. Não existe. Para eu chegar aqui e falar: olha, eu sou vitorioso, eu tenho que vencer tudo que eu estou vivenciando. Senão eu não sou vitorioso. Então não existe. Tira esse negócio da sua cabeça, que às vezes você quer desistir, quer deixar de servir a Deus, quer deixar de estar no templo adorando com a igreja por causa das lutas. As lutas faz parte. Se concentra no final do caminho, porque lá é onde você vai encontrar a vida. Faz parte da jornada. Pra gente encerrar,
Coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26. Hebreus 11, 24 até o 26, olha. Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado, vou trocar, sofrer, junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Olha que fantástico isso. Eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Moisés. Pensa, na época, o Egito era o país como a América hoje. Nós temos o presidente Trump, ele que é o mediador entre os países de tão importante que é os Estados Unidos. Assim era o Egito. E o Moisés se tornou filho da filha de Faraó. Cresceu, o texto diz que ele já sendo grande. A melhor faculdade, a Harvard da época, era onde o Moisés estudou. Moisés falava diversos idiomas. Moisés era inteligente, formado. Um dia Moisés, sendo adulto, ele olha os prazeres, os desejos, os privilégios que ele tinha. Eu posso ter o que eu quiser. Depois ele olha as riquezas, nossa, as riquezas, o conforto que eu tenho. Aí ele olha o sofrimento, a dor, a angústia do povo de Deus que estava escravo no Egito. E ele chega um momento que ele escolhe. Ele falou: eu não quero os prazeres transitórios do pecado. Eu não quero viver os meus desejos. Eu não quero a riqueza do Egito. Eu não quero os privilégios. Eu quero sofrer. Mas eu não quero sofrer por qualquer motivo. Eu quero sofrer por Cristo. Eu quero sofrer no caminho com o povo de Deus. Aí o texto termina dizendo: porque contemplava a recompensa. Lá no final, irmãos, tem uma recompensa para quem resistir, para quem suportar, para quem aguentar a jornada. Você vai conseguir, porque você é um bom soldado de Cristo. Mas quando você estiver abalado, quando passa na tua mente onde você desistir, olha para o final. Porque o que Deus tem para nós, porque Deus tem para aquele que perdeu a sua vida, porque Deus tem para aquele que abre mão de tantas coisas deste mundo, é incomparável ao que possa os seus olhos ter visto, os seus ouvidos ter ouvido e ouvido no seu coração. Posso dizer que eu acredito e eu creio assim, vai valer a pena. Moisés escolheu sofrer, suportando o caminho estreito, suportando a angústia, e ele sustentou, sabe como? Olhando o invisível. Porque é aqui que entra a fé. E não estou vendo nada, mas com os olhos da fé eu vejo. E eu me sustento olhando o invisível. Não haverá mais dor. Nunca mais estarei num velório. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza.
e tantas outras coisas que virão do Senhor. Coloca para mim 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz esse texto. Primeira Coríntios, primeira, aí, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembra que eu disse, aquele que perderá a sua vida por amor a mim, Axalá, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que perderam a sua vida, que sofreram angústia, dor por causa do nome dele. Isso é importante, que às vezes você está sofrendo por causa do pecado. Às vezes você está sofrendo porque em vez de estar no caminho estreito, você está no caminho largo. Não é esse sofrimento que vai ser compensado. O sofrimento que será compensado é aquele que se sofre por amor a Cristo. Por amor a Cristo, eu saí da minha casa com todos os desafios que eu tenho e estou aqui sentado pregando. Por amor a Cristo, lá na igreja do pastoreio, eu saio todo terceiro domingo na rua anunciando o evangelho. Por amor a Cristo, eu dirijo o trabalho nas casas. Deixo de ficar em casa dormindo, eu vou anunciar na casa das pessoas. Por amor a Cristo, e tantas outras coisas que nós podemos fazer por amor a Cristo. Coloca Lucas 9, 24. Pastor Jonas, já vem aqui do meu lado. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, será salvo. Aleluia, aleluia. Meu desejo é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Isso aqui eu estava dormindo e acordei na madrugada, começou a vir no meu coração. E aí com aquele sono eu pensei, vou anotar. Mas aí eu falei, não, amanhã eu anoto, não vou esquecer, é tão gostoso isso aqui eu estou escrevendo. Aí dormi. Quando acordei no outro dia eu não lembrava de nada. Falei, meu Deus, o negócio é tão gostoso, eu não anotei. Aí fiquei pra igreja, sentei lá, falei, meu Deus, o que foi aquilo na noite? Fiquei o dia inteiro na igreja, aí de tarde começou a vir de novo. Aí comecei a escrever, anotei. A pior anotação é melhor do que a melhor memória. Deus gosta muito de que se escreva, que anote. Por isso que ele dizia, escreve isso no livro. Tanto é que hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Anota é o que eu estou te falando. Essa luta, essa dor e sofrimento é por Cristo, vai valer a pena. Lá no final a gente vai se encontrar na eternidade, nós vamos se abraçar, chorar, não de tristeza, mas de alegria, porque superamos até o fim. Deus abençoe vocês. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, pastor.